Aí o centro começou a esvaziar muito, esvaziou mesmo, ao ponto de ficar só o Chico lá. Aí o Chico continuou com as reuniões, fazendo a reunião no dia certo, a reunião na sexta-feira, e ninguém. Aí um dia ele chegou, abriu a reunião, abriu o evangelho e tal, leu, no horário de encerrar, encerrou, foi embora. Aí começou a pensar e falar, eu vou acabar com essa reunião, porque eu estou fazendo uma reunião para mim sozinho, né? Beleza. Quando chegou na próxima semana, que ele entra no centro, sendo lotado de gente. Lotado. Aí ele falou, mas de onde saiu tanta gente? Não estava vindo ninguém. Aí o Emmanuel falou para ele, assim, se você suspende a reunião, olha a turma aí que você ia deixar de falar para eles. Ele ficou 2 anos, ele sozinho, fazendo a reunião, só para os espíritos. Eu já ouvi falar. Já ouvi falar isso também. Então não fez sozinho, não. Rapaz. É isso aí. Isabel, você faz oração para nós então, Isabel, inicial? Faço. Mestre Jesus, nós agradecemos mais uma vez a oportunidade desse estudo, a oportunidade desse trabalho, a oportunidade de aumentar nosso conhecimento, da gente ter mais sabedoria para a nossa reforma íntima. E pedimos, assim, que nos oriente, que a espiritualidade de luz esteja neste momento conosco, nos auxiliando para que a gente aproveite bastante o estudo e consiga realmente aprender o que necessitamos no momento. E que mais do que isso, que a gente consiga colocar em prática tudo que estamos estudando e tentando aprender. Que a gente busque cada vez mais harmonizar a nossa vontade com a vontade de Deus, seguindo os ensinamentos do Evangelho, estando sempre a serviço da espiritualidade de luz. Pedimos licença para iniciar o nosso estudo e pedimos que sejamos intuídos para tudo que necessitamos de aprender aqui no momento. Obrigada, Senhor. Que assim seja. Que assim seja. Então vamos lá. Oi, pode falar, Isabel. É a leitura, começa a personalidade do espírito, não é isso? Isso. Você quer ler? Ai, posso? Então tá. A personalidade do espírito. O espírito desencarnado conserva a mesma personalidade que teve na Terra quando encarnado. Assim, quando desencarnarmos, não seremos nem mais nem menos do que hoje somos. Acompanham-nos para o lado de lá nossas boas e nossas más qualidades. Contudo, como no mundo espiritual, veremos as coisas tais quais elas são, sem o véu do orgulho, e obscurecer-nos a razão, redobrarmos de esforços para vencer nossas más qualidades, porque compreenderemos que essas serão sempre um entrave à nossa real felicidade. Modifiquemos, pois, daqui por diante, nossa concepção a respeito dos espíritos. Eles não são fantasmas cuja única ocupação é assombrar-nos,
também não são todo-poderosos para atenderem aos nossos caprichos, não sabem tudo para responderem a todas as nossas perguntas e não vivem sofredores em infernos eternos, nem ociosos em paraísos inúteis. Melhor a gente discutir cada parte? Sim, né? é pequenininho, né? Uhum. Bom, o que vocês acham a respeito? Você que leu aí, Isabel, o que você pode... Aí fala da continuidade, né? Que nosso espírito não morre, que a gente mantém, conserva a nossa individualidade, as nossas qualidades, né? Então, quando a gente desencarna, a gente continua na caminhada, né? Então, o espírito não morre, né? É só a morte carnal mesmo, é só, na verdade, planos diferentes. Então, eu fico pensando na questão, né, que da gente mantendo a nossa personalidade, no tanto que a gente continua tendo que trabalhar também, né? Trabalhar a nossa reforma íntima, né? Buscar melhorar em tudo. Sim. E isso exige esforço, dedicação. Então, eu acho que não importa se seja aqui na vida material ou, né, na vida espiritual, acho que esforço e dedicação tem que haver sempre. E trabalho. E estudo. Sim. Né? Que eu vejo, assim, inclusive a importância do estudo para a gente, quando a gente começa... Porque eu fazia o evangelho, né? Estudava, às vezes... Não, estudava não, eu lia o evangelho. E é muito diferente a gente ler da gente estudar. Então, eu acho, por exemplo, quando começou o culto online, eu achei uma oportunidade, assim, maravilhosa da gente começar a estudar mesmo. Porque aí a gente escuta pessoas diferentes, né? Então, são, na verdade, em compreensões diferentes. E aí eu acho que isso acrescenta muito. E quando a gente começa a estudar, eu acho que a gente aumenta o nosso autoconhecimento, né? E com isso fica, eu acho, mais fácil, não sei não, né? Acho que não é fácil a palavra, não. Mas de fazer a reforma íntima, de saber, né, o que a gente precisa modificar, o que a gente dá conta, conhecer melhor as nossas qualidades e os nossos defeitos também, né? Então, eu acho que é isso. Sim. Você viu até que eu coloquei lá no grupo aqueles estudos que eu tinha comentado da quarta-feira. Você chegou a ver algum, não? Cheguei a ver um. Pois é. Mas é só para ilustrar mesmo esse negócio que você falou aí, né? Tem aquele grupo lá que eles fazem um estudo, igual a gente está fazendo hoje online, mas eu acho interessante ali que o cara ele aprofunda bastante, né? Cada frase lá do livro do Evangelho, né? Segundo o Espiritismo, e leva mesmo a fundo. Então, isso faz aumentar bastante o conhecimento. E com relação a esse negócio da personalidade do espírito, né, que a gente leva depois que a gente passa para outro plano, às vezes a gente que está no meio espírita, isso parece até boçal, vamos dizer assim, né? Tipo assim, é o mais do mesmo, né? Mas, na verdade, para muitas pessoas fora que não tem noção, né, de como é que funciona isso, quando lê um trecho desse aqui, às vezes é novidade, né? E às vezes as pessoas ficam tão presas, né, à materialidade, e tem muitos casos de suicídio, né, que a pessoa tenta escapar e fugir, achando que o nada não existe, então vai acabar com as dores, e na verdade as dores continuam, né? Então, parece um tema simples, mas ao mesmo tempo é bem complexo, assim, a gente entender como é que funciona, né? Até porque quando a gente está aqui, igual fala, né, nós estamos sobre um véu, né? Quando a gente desencarna, como se tirasse esse véu, a gente tem uma visão um pouco melhor. Talvez o Vicente seja até melhor para nos orientar a respeito disso. O que você pode me dizer aí, Vicente? A gente observa que ainda existem muitos companheiros no campo do Espiritismo
que só substituíram a igreja pelo espiritismo, mas a sistemática da igreja continua ali incorporada, e tem-se a ideia, eu tenho ouvido muito o Ezequiel falando, eu acho que ele já fala isso mesmo, que é para quebrar, né, essa ideia de que o mundo espiritual é tudo na base da fantasia ou, ou do milagre, né, vamos assim dizer, basta uma varinha de condão e tudo se resolve. Então eu ouço muito ele dizer assim, nós usamos muita tecnologia aqui no plano espiritual. E o interessante é que, às vezes, a gente não para pensar. Você vê, por exemplo, no movimento católico, eu digo que eu já fui católico, em todos os problemas, em todas as dificuldades, ou, às vezes, até sem elas, a gente tentava transferir tudo para os santos, né? Porque seriam intermediários de Jesus, vamos assim dizer. E aí um dia você escuta um espírito manifestando e diz assim, o termo santo pesa nos meus ombros. Ou seja, eu não sou santo. Criou-se essa ideia, mas isso tornou-se uma escravização. Então, assim, muita gente, mesmo no movimento espírita, às vezes compete a ele realizar determinadas tarefas, mas ele tenta transferir isso para a espiritualidade. Você vê, por exemplo, às vezes tem certas enfermidades que nós passamos que é uma necessidade nossa, porque o corpo físico ele funciona como um mata-borrão. Ele precisa de sugar do perispírito aquele lixo que muitas vezes nós ainda estamos carregando, aquelas energias sujas que estão impregnadas no nosso corpo. Um dia eu ouvi um espírito falando que muitos de nós, o nosso corpo perispirítico, ele parece mais uma panela suja de gordura, impregnada de gordura de muitos anos, e que nós temos que ficar livre disso. Então, o corpo é muito importante, porque como ele ainda tem muitas vidas bastante animalizadas, então, essa energia, ela querendo ou não, ela vai servir, né? Ela não vai ficar perdida, mas por isso precisamos reencarnar muito. Então, assim, os espíritos não têm bola de cristal, tá certo? Quando eles vão nos ajudar, nós não estamos negando que não existe a ajuda deles, eles não caminham por nós, isso eles não fazem, mas ajudar, nós, olha, quantas vezes, foi semana passada mesmo, eu estava com tudo para sair daqui e ir para o interior. Roubaram a placa do meu carro lá na porta do centro. Nossa Senhora. Aí, como que eu saio daqui? Eu ia viajar na quinta-feira, que era o feriado, e aí na quarta-feira roubaram a placa. Bom, não tinha como eu viajar sem placa, né, que eu não podia. Resultado, estava tudo certo, porque eu não podia estar na estrada, eu não tenho dúvida nenhuma disso. E de mais a mais, lá acabou que choveu demais, começou a chover na quarta-feira, parou de chover na terça-feira. Eu ia para lá, não podia nem sair, eu ia ficar preso. Espera aí só um minutinho, que a cachorra da Estela está gritando aqui que estão soltando foguete aqui, só um minuto. Sim, sim, vai lá. Peraí. Mas isso que o Vicente falou é interessante mesmo, né? Às vezes tem coisas que acontecem conosco, você fica até puto, vamos dizer assim, né? E, puxa vida, eu queria tanto fazer essa viagem que ele está comentando, e às vezes a gente não tá atento, não tá atenado e não reconhece que isso não era para você fazer, né? Uhum. E não precisa nem de ir muito longe, não, né? Até mesmo as dificuldades que a gente passa, Sim. né? Que a gente vai, na verdade, identificar a necessidade de ter passado por aquela dor, né? Depois que a gente passa por ela. Que aí a gente vê o tanto que a gente cresceu, o tanto que foi importante, né?
Isso é verdade. Que quando você está no meio do turbilhão, é difícil No meio do encontrar turbilhão uma você não saída. pensa nisso, não. A gente que o diga, né, irmão? Mas é isso. E acho que... Oi? Pode falar, Isabel. Não, pode falar. Na que a gente fez essa leitura de manhã, né, no nosso culto, e aí quando fala aqui, né, que é a personalidade do espírito, e fala que a gente não é um fantasma, né, igual algumas pessoas acham, nós vamos ficar vagando, né, não sei o quê, não. Será que realmente a gente está preparado, vendo a gente hoje, para pensar que se a gente continuar assim hoje, a gente vai ficar assim do outro lado? Será que a gente está preparado também até para isso, para pensar nisso? Que hoje a gente está aqui, dessa forma que a gente está hoje, né? Vamos dizer assim, uma existência, vamos colocar de 80, 90 anos. Será que quando a gente vai estar lá do outro lado, eu quero estar com essa mesma personalidade que hoje eu estou aqui? Né? O que eu estou fazendo para modificar isso também? Né? O que eu estou aprendendo aqui para, né, ser diferente lá do outro lado? Que como é infinito, até quando eu vou estar com essa personalidade? Eu falo que são coisas para a gente pensar. Você sabe, há pouco tempo eu estava escutando o Ezequiel falando, né, que uma coisa que é muito bom no desencarne, principalmente para as mulheres que são mais vaidosas, porque chegando aqui, a mente pode remodelar o perispírito. Então você pode ficar mais bonito. Aí ele mesmo falando que de cada 100 mulheres que desencarnam e que são resgatadas ao plano espiritual, diz que as 100 não mantém a idade dos 80, dos 70. Não mantém? Diz que todo mundo, aquelas que chegaram lá com 80, normalmente baixa para 50, 45. Então, é por isso que às vezes a gente, quando desdobra, a gente até confunde as pessoas, né? Mas não é só as mulheres, não, os homens também renovam, por incrível que pareça. Então, é muito interessante essa questão do desencarne, sabe? Essa semana passada, eu tive lá com o meu cachorrinho, com o Chicó, né? Eu fui levado até ele. E foi muito engraçado, porque eu estava numa sala, aí ele entrou e veio, e acabou que eu deitei no chão, e ele subiu em cima de mim, começou a me lamber todo. Nossa, mas eu acordei assim, né? Porque é muito interessante, né? E a gente fica muito feliz. Nós tínhamos aqui em casa uma cachorra que só tinha 3 patas, chamava Nina. Aí um dia eu estava viajando para o interior, eu sozinho dentro do carro, e aí no meio do caminho eu comecei a chorar, mas eu não parava de chorar. Eu falei, gente, mas por que eu estou chorando? E chorando, chorando, chorando. De repente eu olhei para o banco assim, a Nina no banco do carro. Eu não tinha visto ela, mas eu estava sentindo a presença dela. Então, assim, foi muito interessante. E essas cachorras que eu tirei do lixão lá da minha cidade, levei lá para a roça, aí uma delas acabou tendo 6 filhotes. E uma das filhotes que ela tem é uma das cachorras daqui de casa que desencarnou e que nasceu lá na roça. Nossa. Pois eu acho tão interessante isso, eu fico assim até pensando, dá vontade de ter, se eu conseguisse ver, igual você teve essa experiência, né, de encontrar com os bichinhos lá de lá e lembrar de tudo, porque a gente encontra, né, mas só não lembra, né? Eu pensei nisso, mas não deve ser O fácil, detalhe não. é lembrar que se você está no momento, através do sono físico, se você está tendo um sonho e ele é colorido, então é um desdobramento, você está vivendo uma realidade.
Mas se ele não é colorido, aí é tudo produto do subconsciente. É um retorno à sua subconsciência ou ao passado. Aí ele é preto e branco. Mas quando ele é colorido, pode ter certeza de que é um desdobramento. Mas assim, o que precisa de ser lembrado, a gente vai lembrar. A questão é que nós vivemos aqui na Terra e a gente vive com uma série de questões que por resolver, é família, é filho, é trabalho, enfim, é muita coisa, né? Então, assim, nós estamos aprendendo a nos equilibrar, a adaptar. Eu tenho hora que eu fico pensando, por exemplo, você pega os espíritos que dirigem as colônias espirituais. Eles trabalham, por exemplo, 24 horas por dia. Coordena tudo e muito bem coordenado, sabe? Então eu paro, eu fico vendo, eu falei, gente, a gente aqui às vezes é uma dificuldade, é uma luta, tudo que você vai fazer com muito, né? Não é assim tão simples. E imagina você dirigir uma colônia igual o nosso lar, que tem mais de 10 milhões de habitantes, né? E tem que ter comida para todo mundo, bebida para todo mundo tem hospitais. Porque assim, a gente acha que o fato da gente ter vivido na Terra, que se retornou ao mundo espiritual, que tudo vai ser cortado. Não, não é assim não. É claro que nós não vamos, ninguém vai encontrar carne lá para comer. Porque já houve sim, hoje não, não tem mais. Mas o que acontece? Você precisa de continuar alimentando, porque nós não deixamos ainda de ser humano. Mesmo desencarnando, nós ainda mantemos uma condição humanizada. E nessa condição humanizada, nós ainda precisamos de certos alimentos. E grande parte deles é mantido lá no plano do espírito, né? Então, a vida prossegue. É interessante o jeito que você fala. Eu fico tentando imaginar, às vezes eu aceito, mas é difícil de entender como é que funciona isso, cara. Na semana passada, vocês lembram que a Estela ficou assim, na hora que eu falei de gravidez no nosso lar? O que acontece é o seguinte: Estela é muito estudiosa, né? Lê muito. Eu já li muito, hoje eu estudo mais do que eu leio. Mas existe um detalhe: os espíritos, eles têm uma sapiência tão grande que eles pegam um livro e eles não escrevem ele para aquela década, não. Eles escrevem ele para um milênio. Por quê? Então, em diversos pontos dos livros espíritas, você vai encontrar informações entre linhas, né? Nas entrelinhas, que são informações futuristas. Então, assim, como criou-se aquela ideia daquele céu, daquele inferno e tudo mais, as pessoas acabaram criando tanta fantasia. Então, assim, se você parar e pensar e falar assim, puxa vida, você vai para o céu, tá? O céu é um lugar o quê? Ninguém faz nada. É um lugar de gente preguiçoso. É um lugar de jeito nenhum, ninguém constrói. Agora você pega e para e pensa assim, pô, Deus construiu, só na nossa galáxia são 50 bilhões de planetas, 500 bilhões de estrelas. Agora, para que ele construiu isso tudo? E só ele que trabalha? Aí mais ninguém trabalha. Aí nos fez para a gente poder viver aqui na Terra. Aí se você rezou muito, você reza muito, morre e vai ficar no paraíso eterno. Ah, gente, pelo amor de Deus. Então, assim, a grande maioria dos terráqueos, de nós terráqueos, a grande maioria não para pensar. O Ezequiel, um dia ele falou conosco, né? Ele falando que ele entende por que quase todo mundo na Terra tem medo de morrer. Aí alguém questionou, Ezequiel, mas por quê? É porque, na realidade, todos que vão para a Terra sabem que o trabalho no mundo espiritual é dobrado.
Você tem que trabalhar para conquistar o seu espaço de moradia, de comida, de vestuário, e você ainda tem que trabalhar para criar bônus horas. Então, aí você vê, aí você trabalha dobrado. É 8 horas que é para você receber tudo, né? Que é um socialismo bem administrado, e você trabalha mais 8, que é para você conquistar bônus horas. Então, na realidade, vão sobrar aí mais 8 horas. Entre aspas. Você passear, dormir, né? Namorar, se for o caso, casar. Não É precisa isso? dormir, né? Não precisa dormir, né, Vicente? Então, assim, quando eu falei, por exemplo, sobre o negócio da gravidez, é uma das coisas que a gente precisa de vencer. Nós ainda estamos animalizados, mesmo desencarnados. Nós fazemos parte do planeta Terra. E quando nós saímos daqui pelo desencarne, nós não saímos do planeta Terra, nós vamos continuar no planeta Terra, mas nas cidades que compõem o planeta Terra, né? E com as mesmas necessidades. Agora, educamos por algum lado, para na hora que a gente retornar, a gente viver melhor, não é isso? Menos escravizado. A gente está acompanhando aí, você vê, por exemplo, o Trump. Ele não quer perder de jeito nenhum o poder, mas de jeito nenhum, porque aquilo ali é o seguinte, vale muito mais do que todo o dinheiro que ele tem. Então, ele vai fazer de tudo para não sair. Agora, você imagina um espírito desse quando desencarna? Ele não tem como ir para uma colônia e ficar lá de imediato, não tem como, ele vai ficar aqui na Terra. Então, assim, é muito complicado, sabe? Muito complicado. Então, a gente precisa de realmente entender melhor que o mundo espiritual é a nossa casa de origem, né? É de onde viemos e que é para onde retornar. Como diz o Ezequiel, só que tem um detalhe: para retornar, nós temos que pegar o ônibus ou o avião. A É, pé não sai. Então, é difícil às vezes essa compreensão. É que eu estava até falando com a Isabel quando você saiu para olhar o cachorrinho, né? E esse tema que a gente está estudando hoje aparece assim até, entre aspas, boçal, né? Para quem estuda, já entende um pouco do espiritismo. Mas, ao mesmo tempo, é complexo, que é isso aí que você está falando. Apesar de parecer simples, não é tão simples assim. não. E até na quarta-feira a gente estava estudando, não sei se acho que a Isabel não estava presente, não, né, Isabel, na quarta? Estava, né? A gente estava estudando sobre essas questões do mundo espiritual, né? Da dificuldade que é, às vezes, como viver lá. Acho que foi isso mesmo que a gente estava estudando um pouco. Porque quando a gente descobre, né, que ser espírita é complicado, porque você descobre que, igual você falou, aí não tem anjo, né? Nas outras religiões tem sempre lá uma coisa para estar resolvendo seu problema. Ou é Jesus, ou é alguma coisa. Você vai ver, igual você falou, tocando uma harpinha lá no céu. E no Espiritismo, não. Nós é que somos responsáveis por nós mesmos. E isso é pesado, cara. Quando a gente descobre que é a gente mesmo que tem que se virar e que não existe a outra coisinha lá para poder estar te ajudando. Lógico que tem um auxílio, né? Não estou falando que não tem. Mas se a gente não fizer por onde, você não vai ter. A responsabilidade é nossa, né? Sim, É isso sim. que a gente até estudou também. Isso. Pode ter o auxílio, mas a responsabilidade é nossa. Então, a gente tem que ter consciência disso. E de buscar mesmo a reforma íntima, né? É isso que é difícil, né, Isabel? Essa tal da reforma íntima que é... Mas você sabe que eu acho que cada vez que a gente melhora um pouquinho, né, assim que seja, a gente vai alcançando um pouquinho mais de serenidade e um pouquinho mais de felicidade. Igual aquela questão que a gente também já discutiu, quando fala que a felicidade não é desse mundo,
Eu acho que é porque não está nas coisas materiais, mas, na verdade, a gente encontra felicidade quando a gente tem serenidade. Sim. Não é assim? Você não tem momentos felizes, tem, né? Até porque a gente, para se movimentar, para a gente sair do lugar, a gente ainda precisa das dores. Mas a gente, a partir do momento que você caminhou um pouquinho, você conseguiu crescer em algum aspecto, né, aquilo já te traz mais serenidade. Então, eu acho que é isso. Então, falar assim, é fácil, não é, porque a gente já sabe que a gente vai passar pelas dores, né? E que a gente também tem que ter esforço e dedicação, igual até o estudo de hoje traz, né? Sim. Não é uma coisa assim, a gente não consegue falar de braço cruzado. E falar nisso, já começou lá a sua experiência acho que da pulseirinha? A gente está aqui, Vicente, é porque no estudo, na quarta-feira, né, a gente fala, quando nós comentamos assim, que para a gente mudar o hábito, você precisa de pelo menos 21 dias ali, constante, né? Se esforçando para mudar um determinado hábito. Então, mas meu primeiro dia foi um fracasso. Eu não vou falar essa palavra fracasso, não, tá? Não vou usar essa palavra. Entendi para a Flávia. Foi mais desafiador, né, Flávia? Isso. Então, a gente estava até falando o seguinte, coloca uma pulseirinha num braço, assim, você quer, por exemplo, parar de... A gente tentar focar em uma determinada falha que a gente julga ter. Então, por exemplo, eu falo muito mal dos outros. Eu não vou falar mais mal das pessoas. Coloca uma pulseirinha. Então, você vai indo. Mas se naquele dia ficou 1 dia, 2 dias, 3 dias, não falou mal, no quarto falou, tira a pulseira, muda para o outro braço e começa a contar de novo. Do zero. Começa do zero. Se você conseguir persistir nessa meta, né, e durante os 21 dias, praticamente seu cérebro entende que você está mudando de hábito. E no estudo de quarta-feira, né, que a gente lá fala lá de seguir as pegadas de Jesus, né, que foi sobre o advento do Espírito de Verdade, né, as mensagens de Jesus. Então, lá fala sobre o sulco, né, você cava o sulco, né, você molda aquele sulco, é o seu caminho, então já fica uma coisa mais automática, você consegue atingir lá os objetivos da virtude, vamos falar assim. Então, a Isabel se comprometeu, né, Isabel? A Grazi já está A Grazi já fazendo. Tá. Não é fácil não, viu? Olha lá. Vou recomeçar hoje. A gente, quando se fala de felicidade, e Jesus disse que a felicidade ainda não é deste mundo, e a gente citou isso aqui na semana passada, é porque, na realidade, o conceito que nós criamos de felicidade, ele é um conceito ilusório, porque existe a realidade do espírito desencarnado e a realidade do espírito encarnado. Lá no Livro dos Espíritos, quando ele fala sobre a influência, a nossa influência sobre a matéria, então nós vamos, ou a influência da matéria sobre nós, então nós vamos entender isso com propriedade. Porque, olha para você ver, o que a grande maioria de nós preocupa quando está trabalhando? Aposentar. Não é isso? Todo mundo preocupa. Todo mundo pensa na aposentadoria. Bom, mas nós vivemos na Terra, né? É isso que é interessante. Só que, além disso, nós ainda temos uma série de outras preocupações. Que nós vamos criando isso ao longo de nossas experiências, e que aí você para e pensa e fala assim, puxa vida, por que a gente tem que juntar tanto? Se o que você leva é nada da terra. Você leva aquilo que você acumulou, que você conquistou. Né? Então, assim, é por isso que os nossos conceitos de felicidade, por exemplo, eu tenho certeza que quem é mãe, talvez para a mãe é mais difícil, mas uma mãe que tem um filho, por exemplo, com seus, sei lá, 8, 10, 15, 20 anos, né?
e que essa mãe desencarna, ou esse filho desencarna. Não. Então, assim, é muito difícil. Então, como falar de felicidade se nós ainda temos um monte de coisas para resolver antes? Porque o conceito de felicidade nosso, ele ainda é de preguiçoso. Ele é o conceito do bem-estar, ele é o conceito da fartura. Então, se você ler lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala que aquilo que nós achamos que é a desgraça na nossa vida, na realidade é a felicidade. E aquilo que nós achamos que é a felicidade nas nossas vidas é a desgraça. Imagina, por exemplo, as 3 coisas mais difíceis de se viver na Terra: beleza, o poder e a riqueza. Imagina você ter essas 3 coisas juntas. Então, você ter as 3 coisas juntas, eu diria que é uma prova dificílima, dificílima, sabe? Porque tem até no livro, num dos livros de André Luiz, tem um caso lá de uma moça, ela ia nascer na Terra com a prova da beleza, ela ia ser uma mulher lindíssima. Aí, quando ela viu o projeto sanatório dela, ela parou, pensou e falou assim: nossa Senhora, o que eu vou enfrentar? Eu vou ser assediada constantemente. Aí, menina, ela preocupada com aquele troço, que a gente acha que desencarnar é ruim, mas encarnar consciente é muito pior. Porque a pessoa sai de lá sabendo o que vai enfrentar, né? Então é muito pior. Aí, o que aconteceu? Ela pede aos espíritos para ver se tinha jeito de dar uma mudançazinha no projeto dela, e numa das pernas dela diminuir 1 centímetro, só para ela dar uma mancadinha. Então, ela era muito bela fisicamente, mas mancava, né? Então, nas passarelas, ela não podia entrar, né? Se ela tivesse de biquíni numa praia, ela manca, então ia ser mais difícil, né? Então, olha para você ver como que são as coisas, né? Então, são provas dificílimas. A prova da riqueza material na Terra, nossa Senhora. E o poder? Não é fácil. É complicado, muito complicado. E às vezes a gente acha que é fácil, né, Vicente? Nó. Eu já vi não sei se, agora não lembro qual foi o espírito nas obras, eu acho que foi não sei quem foi que falou, e deixou para escolher a prova da riqueza para ser uma das últimas provas. Ela se preparou bem mesmo para poder dar conta, porque senão não ia dar conta, não. A gente fica olhando assim, por exemplo, a gente até na hora do almoço, hoje a gente estava conversando com meu sogro, ele veio aqui em casa, comentando esse jogador de futebol, né? Tem cara cheio da grana e teve tudo, possibilidade, muito dinheiro, aquele negócio todo, e muitos deles, hoje em dia, não tem nada, né? Não tem nem onde Eu morar. tenho um sobrinho que joga no Flamengo. Ele aqui em Belo Horizonte vivia com dificuldade danada, uma luta danada, e ele é muito bom de bola, e foi para o Flamengo. Lá hoje ele ganha 50 mil por mês. Ele ainda não aparece muito, porque ele fica mais ali na substituição, e chama João Lucas. E está lá. Então, assim, para quem não ganhava nada e de repente está ganhando 50 mil por mês, então o sujeito, né? Então, assim, realmente o poder é um negócio complicado. E foi muito engraçado que ele teve aqui, quase que uma vez por mês, ele vai lá para casa do meu irmão. E aí meu irmão estava fazendo um passeio lá, em frente à casa, quebrou o passeio, estava fazendo, e ele mesmo estava fazendo. Aí chamou ele e falou assim: vem cá para você me ajudar a fazer o passeio aqui. Ele falou: eu? Mas de jeito nenhum. Vê lá se alguém passa e me vê aí, eu jogador de futebol e fazer serviço de pedreiro. Meu irmão olhou para ele e falou assim: Então, olha para você ver como é que é as coisas, como é que o poder, Muda. né? É quase que nenhum, mas
sobe na cabeça. Você falando isso aí, eu me lembrei, não sei se vocês já viram, eu não sei o nome, sou péssima para guardar nome, referência, essa estranhada. Mas tem o prefeito, acho que é de Colatina, eu esqueci o nome dele, o Lourinho. Você falou isso aí, outro dia alguém filmou ele recentemente lá, fazendo, né, um canteiro, um lugar lá, uma praça, arrumando uma pracinha. Aí ele vai trabalhar de bicicleta. E aí teve um dia aqui de bicicleta, eu estava vendo, né, passagens dele aqui, não sei quem passou, me mandou. Aí esse negócio da bicicleta, ele falou, tá vendo? Se eu tivesse de carro, eu não estaria conversando com você aqui agora, fazendo minha reunião de gabinete de rua, né? Como eu estou de bicicleta, você me acessa aqui. E aí falou, olha, o prefeito tem que estar disponível para o povo, né? Então, eu imagino assim, esse cara, eu não sei, assim, me parece que é uma postura dele, né? Não é marketing, vamos dizer assim. Mas esse cara, a hora que se ele subindo ali de poder, vamos dizer assim, eu acho que a tendência dos outros a quererem excluí-lo, a colocar, né, ele de escanteio em todas as situações, porque é uma ameaça para quem quer estar no poder e não quer fazer as coisas para estar no poder, só quer estar, né? Não quer fazer o melhor para o todo. Eu fiquei imaginando isso, eu vendo isso, me veio na hora, eu disse, gente, se esse cara sobe, né, para um governo, né, sei lá, mais para cima, um deputado, ele vai sofrer demais, porque a tendência do pessoal apedrejar ele vai ser enorme. Aqui é muita questão, da vez, do ser, né, Paulo? Se o cara Nós, se abala, né? nós temos uma ideia, inclusive, lembrando de felicidade, a gente tem uma ideia que, dependendo do cargo que você tem, você não pode fazer serviço mais baixo, né? Serviço que desvaloriza. Eu falo que se tem uma coisa boa, se tem uma coisa gostosa, é você aprender a fazer de tudo. A Sim. pessoa que aprende, ele tem que ter a profissão dele, mas a partir do momento que ele aprende a fazer de tudo, ele não tem dificuldade para nada. Então, a gente precisa de entender que a prova disso era quem? André Luiz. André Luiz era médico, médico famoso, né? Ele desencarna. Quando ele chega no mundo espiritual, qual foi o serviço que ele encontrou? Faxineiro. Então, aí eu não sei se eu já contei para vocês, quando eu já tive desdobramento com vários presidentes aqui do Brasil. Você sabe que tem certas situações em que o espírito, quando ele tem uma missão, ele tem uma proteção especial. E essa proteção especial, ela vai para juízes, ministros, políticos de maior hierarquia, tá certo? Existe aí algumas profissões que tem. Oficial de justiça não tem não, viu, Daciane? Eu vou cantando, tá? Se fizer bobagem, toma. Então, e nem escrevente de cartório também não tem. Não. Mas eles têm são missões. Agora, se ele abusa dessa situação, ele cria débitos para ele, né? Então, já aconteceu, teve uma vez que eu estava num desdobramento bem consciente, e aí a gente estava num lugar, no plano espiritual, que era um gramado muito grande, e ali tinha mais ou menos umas 20 tendas montadas. E em cada tenda tinha um espírito, uma equipe espiritual fazendo atendimento. Então, era um lugar muito bonito, muito amplo. E aí eu estava andando, né, observando lá, de repente eu encontro o Lula na fila. Aí eu cheguei lá na barraca, virei para quem estava lá na chefia e falei, aqui, pô, vocês vão deixar o presidente do Brasil lá na fila lá? Ele virou para mim e falou assim, aqui não tem presidente, não tem advogado, não tem oficial de justiça, não tem ninguém. Aqui todo mundo é igual. Aí eu achei aquilo muito interessante, porque o atendimento era quem estava ali, tinha uma sequência.
E eram muitos atendimentos que eram feitos. Isso aconteceu comigo, com o Lula, com o Sarney, com o governador Nilton Cardoso uma vez. Ele era governador aqui, eu entrei no lugar, ele estava sendo atendido, ele estava com as costas todas rachadas. E eu ali participando. Então, eu achava, olha que interessante. Ou seja, há uma sequência. Então, algumas pessoas, elas têm uma proteção especial. E quando abusa disso, realmente o custo é alto. Né? Mas é isso. É interessante isso aí, Vicente. Agora, como é que... Proteção. O anjo de guarda do oficial de justiça, na hora que ele entra numa favela para cumprir mandado, ele casca fora. Mas, engraçado, Vicente, né? Nesses Tem mais medo que o oficial de justiça, né? É que é? O anjo da guarda do oficial de justiça tem mais medo que o próprio oficial. Tem mesmo. Não. Inventar cada coisa. É um processo, né? Assim, ponto de visão, né? Mas Oi, gente. Dá licença só um minutinho. Eu recebi uma visita aqui em casa, eles chegaram 15 para 6 e saíram agora. Desculpem, uma visita que não avisou que vinha, e aí eu fiquei por conta. Desculpa, tá? Tem problema, tá? Ok. Ô, Vicente, sobre esse negócio de desdobramento, assim, esses presidentes que você encontrou lá, estavam buscando auxílio, é isso? Entendi bem? Porque, como eles têm proteção especial, e talvez o desgaste deles é maior, então eles recebem certos tratamentos no âmbito espiritual. Entendi. Mesmo se estiver fazendo coisa errada? Mesmo fazendo as coisas erradas. É impressionante. O auxílio, né? O auxílio não falha. Sabe o que eu fico porque ele tá, é uma missão. Você imagina, por exemplo, um presidente da República, um governador de Estado, um juiz. Olha a responsabilidade dessas pessoas. Eles decidem sobre as nossas vidas. Então, quando eles encarnam e recebem essa função, isso não é uma função, isso é uma missão. Porque o interesse aí ele é de muitos, então ele também tem uma proteção especial. Agora, quanto ao fato dele falir na missão, aí é outra questão, né? Mas enquanto ele estiver na missão, buscando o interesse das pessoas, ele tem a proteção. Não quer dizer que ele perde ela, mas se ele falir, a situação dele não é boa. Uma vez eu escutei a espiritualidade dizendo que muitos políticos, muitos missionários que vêm na Terra e que falam, normalmente eles nascem na África, em alguns países mais atrasados da África. Para depois se tornar aqui. Depois que fez a bobagem, que nasce lá, né? Você tá falando. Sim, sim. Acho que o Trump deve ir para lá, viu? Bolsonaro. Todo mundo pensou isso, Wilker. Ô, Vicente, como é que você acha assim possível? Fiquei pensando aqui, ter o equilíbrio na vida, igual pensando assim nos presidentes e também em outras profissões, né? Até mesmo na vida da gente. A gente conseguir encontrar o equilíbrio entre a vida material e a nossa busca pela melhora espiritual, entendeu? Assim, porque tem profissões que exigem muito, né? Então, por exemplo, que você precisa de fazer algo para se destacar, né? Então, pensa assim, um juiz, até mesmo na minha área mesmo, eu vejo isso, eu tenho dificuldade em relação a isso, e às vezes me dá até vontade de sair, mas eu penso assim, se eu estou lá é porque eu tenho que estar lá. Mas
eu tenho muita dificuldade de administrar isso. Estou pensando em mim, mas pensando nisso que você falou também, num presidente ou em alguém, mesmo assim, qualquer profissão, né, que você tem, que seja um professor. Como é que a gente administra isso? A gente tem que ter o equilíbrio, porque a gente precisa da vida material. A gente está aqui, você precisa do seu trabalho, você tem que produzir, e ao mesmo tempo você tem que buscar uma melhora espiritual. E ao mesmo tempo, da vontade, tem horas que eu penso assim, eu fico com vontade de parar a minha vida pela busca espiritual, entendeu? E eu sei que eu não posso fazer isso. Mas, assim, o que mais me dá prazer é muito mais a busca espiritual do que a busca material, mas eu também preciso dela. Eu não consigo muito encontrar esse equilíbrio, você entendeu? A pergunta? Eu lembro da felicidade que você tocou nela aí antes. Lembra? Então, olha bem, por que a felicidade não é deste mundo? Por causa dos conceitos que nós criamos. Por exemplo, nós temos o conceito da morte, que é a finalização de tudo. Se a morte fosse a finalização de tudo, nós não estaríamos aqui hoje conversando, porque nós já teríamos morrido de fome. Se não houvesse a morte, não haveria o renascimento de tudo na natureza. Você tem que comer uma fruta para que a semente nasça de novo. E a mesma coisa somos nós, né? Paulo de Tarso fala muito isso. Planta-se isso, semeia-se isso, colhe-se isso. Então, a mesma coisa somos nós. A gente já sai do plano espiritual projetado. Eu conheço advogados que são motoristas de táxi. Eu conheço médicos que têm outras profissões. Mas por quê? Porque ele não se sente realizado ali, ele gosta de fazer aquilo ali. Tem um desembargador amigo meu que ele aposentou, aí um dia eu encontrei com ele e tal, e eu falei, e aí, como é que tá e tal? Ele falou assim, eu estou feliz demais, eu estou fazendo o que eu gosto. Sabe o que ele estava fazendo? Comprou um monte de ferramenta, montou uma marcenaria lá dentro da casa dele, estava fazendo banquinho. Olha que delícia. Fazendo banquinho, dando banquinho para os amigos dele. Então, olha para você ver. Eu tenho certeza que ele se sentia um escravo da profissão. Eu falo assim porque eu trabalhei com muitos juízes e quantas vezes eu vi o sujeito, às vezes, tendo que dar uma decisão, e na hora de dar uma decisão, que ele é um aplicador de lei, mas ele não pode esquecer que ele também é um ser humano. Então, tem um peso em tudo que vai fazer. Então, a responsabilidade. Você imagina, por exemplo, um professor que ele vai numa sala de aula só para completar tempo para ele aposentar. Então, uma mãe, por exemplo, uma mãe que... é uma missão. A mediunidade de uma mãe é um negócio muito interessante, porque ela é intermediária da educação. Os pais, né? Então, assim, você vê que o nosso materialismo é tão grande, nós ainda somos tão apegados a certos conceitos que, para nós, filho é só aquele que foi gerado por nós. Não digo todos, mas a grande maioria da humanidade é isso. A gente falou isso aqui na semana passada. Até a Constituição de 88, o filho que não tinha pai, né, era filho natural. Hoje não existe isso mais. Então, houve um progresso, as coisas melhoraram. Então, assim, tem certas profissões. Eu sempre amei o que eu fazia na justiça. Talvez eu fui um grande conciliador na justiça. Eu fiz tantos acordos na justiça, porque eu conhecia advogado do autor, conhecia advogado do réu. Às vezes o autor aparecia lá, o réu aparecia lá, eu fazia acordo entre eles. Conhecia todo mundo, resolvia uma série de questões. Então, olha para você ver, essa é a função. Né? Então, assim, você pega, por exemplo, um aluno seu, às vezes uma conversa que você tem com ele em particular, você vai conseguir resolver com ele fatos do cotidiano da vida, que às vezes o pai e a mãe dele não conseguem resolver. Então, assim, as profissões, você pode... Ezequiel fala muito disso.
você pode exercer o sacerdócio ou a profissão. Se você exerce o sacerdócio naquilo que faz, então você está cumprindo uma lei divina. Mas é a mesma coisa, um médico que ele só é profissional, ele só vai tratar do corpo. Sim, mas aí, por exemplo, igual um presidente, ele tem tanta coisa para fazer que ele não vai ter muito tempo para cuidar da questão espiritual, entendeu? Mas é uma missão dele ali. Então, às vezes, tem profissões que exigem, né? Então, que você tem dois caminhos. Ou você vai na onda, né? Ou você vai produzir e ser um ótimo profissional, mas para ser um ótimo profissional, você não dá conta de outras questões, entendeu o que eu estou querendo dizer? Assim, você vai ser... Depende do que é ser bom profissional, né? Mas é Oi, porque Isabel. é a mesma coisa, por exemplo, você citou um presidente. Mas olha bem, cada vez que ele dá uma canetada, ele pode resolver o problema de um mundo de pessoas. Eu não sei se vocês viram agora, um rapaz, um senhor lá nos Estados Unidos, ele ficou 60 dias internado pelo Covid. Quando ele saiu do hospital e que eles apresentaram a conta para ele, ele devia 2 milhões, 2 milhões de dólares para o hospital. Que isso? É, porque a saúde nos Estados Unidos ela é muito cara, ela é caríssima. A gente tem um SUS aqui que, a princípio, pode parecer que não funciona, mas, assim, quem mora nos Estados Unidos, e é o seguinte, ele tem lá, por exemplo, uma espécie de plano de saúde, que ele é seguro-saúde. Mas o seguro-saúde não paga tudo, não. Você tem que bancar também, você paga um monte de coisas. Então, nessa pandemia, muita gente que não morreu de Covid vai morrer na hora que receber a conta. O governo vai lá e paga para ele. Ele banca o tratamento, mas ele te manda a conta. Você vai ter que pagar. Então, olha para você ver. Você pega, por exemplo, um presidente vem e, igual o Obama fez, ele criou uma sistemática nos Estados Unidos para que as pessoas tivessem a condição de tratar, o Estado ajudaria em um determinado ponto e tal. Vem o outro presidente, não, isso aqui não pode. Isso aqui nós vamos acabar com isso. Olha para você ver. No nosso país, com toda dificuldade, nós ainda temos isso. Imagina se não tivesse. Então, assim, Isabel, o fato de um presidente estar lá, ele não precisa de fazer a campanha do filho. Ele não precisa de ir lá fazer visita ao hospital. Sabe por quê? Porque a profissão é uma das coisas que o Ezequiel fala sempre e que a gente precisa de começar a entender isso diferenciado. Ele fala assim, ao trabalhador o salário. E tudo aquilo que nós fazemos, que exige de nós esforço de nossa parte, é trabalho. Temos que receber o salário. Por exemplo, as mulheres que tem no grupo, que saem aí de madrugada correndo atrás de um cachorro, elas vão receber o salário por causa disso. Não é isso? Aquelas que juntam os presentinhos, que amarra bonitinho o saquinho lá para distribuir, para fazer as crianças felizes. Elas vão receber o salário, né? O oficial de justiça que vai lá fazer o despejo, e que aí a pessoa fala assim, ô filho, me despeja hoje não, me dá uma semana aí, pelo amor de Deus, que até eu arrumar uma casa, eu vou ficar com meus filhos na rua, e ela está com o mandado na mão, o advogado enchendo o saco dela, e ela vira e fala assim, tá, fica quietinho, uma semana eu volto. Ela vai receber o salário dela. Olha para você ver. Então, a gente precisa de entender que tudo isso é esforço de nossa parte. Cada um de nós tem um poder na mão, cada um de nós tem autoridade na mão naquilo que fazemos. Mas se exercemos com o sacerdócio, tudo diferencia. Eu, quando eu era funcionário da justiça, que eu ia, às vezes, digitar um mandado de despejo, eu começava a ler o nome da pessoa e começava a mandar energia para ele. A gente é muito engraçado, mas é isso. Mas olha que a Isabel colocou essa questão, né? Ah, como que eu vou dedicar o meu espiritual? Na hora me veio isso aí que o Vicente falou. A gente toda hora dedica o espiritual.
né? Quando a gente faz aquilo de coração, pensando no bem do outro, né? Não é, porque muitas vezes a gente senta lá, igual você falou, na igreja, né? Fica lá 2 horas, às vezes 3, sei lá, na igreja, até mesmo, né? Às vezes né? Eu vou fazer a leitura, vou participar aqui. Nossa, estou dedicando a minha vida espiritual, que estou ficando aqui as sermões lá de horas, né? Participando de eventos, sei o quê. Mas nada que sai da igreja, o que eu faço com aquilo tudo que eu fiquei lá participando? Nada. Né? Agora, a gente precisa de mudar o conceito de vida espiritual. Porque, gente, olha bem, a gente acha que a vida espiritual é depois que nós desencarnamos. Sim. Não, gente. A vida espiritual é aqui e agora. Sabe por quê? Porque nós somos espíritos. Nós apenas estamos usando uma veste carnal. Só isso. Mas nós estamos na vida espiritual, sem dúvida nenhuma. Né? Então é isso. Então todo bem que você faz, por exemplo, as pessoas que são casadas ou não casadas, né? Aquelas que, enfim, todo mundo que vive maritalmente, você é testado toda hora, tanto para um lado como para o outro, tanto para a mulher como para o homem. Aí você exerce a paciência, às vezes você quer torcer o pescoço do outro, mas aí você exerce a paciência, a tolerância, cala a boca, deixa passar, não é isso? Aí você dá tempo ao outro de pensar, de refletir. Dá tempo também para você pensar, refletir, antes de matar alguém. Isso é trabalho. É isso que nós precisamos de entender, sabe? Então, você imagina, sinceridade, eu não, talvez eu nunca entraria, por exemplo, nessa atualidade para a política, apesar que eu já fui presidente de sindicato, né? Então, querendo ou não, agora, como presidente de sindicato, eu construí 20 prédios, eu fiz um mundo de coisas, né? A gente fez um conjunto habitacional, eu fiz um monte de coisa, porque eu sou um camarada que eu não gosto de perder tempo. Se eu estou ali, eu preciso de fazer alguma coisa, né? Mas, assim, as pessoas, infelizmente, ainda têm-se uma ideia, né? E essas ideias é que nós precisamos trabalhar ela. Então, você pega, por exemplo, às vezes um país, o salário é pequeno, mas às vezes a competência de um dirigente, ele faz com que aquele pequeno que você tenha, que você consegue fazer muitas coisas, né? Mas o que acontece no nosso país hoje, das grandes dificuldades que nós temos? Eu coloquei lá recentemente eu não coloquei no grupo da equipe Amor, não, porque eu não gosto muito disso, não. Mas eu coloquei lá, falei, olha, eu tenho um parente meu que é candidato a vereador, se alguém quiser votar nele, né? Ele é uma pessoa idealista, inclusive na área animal. Mas, assim, como tem muitos aí da área animal, eu falei, bom, eu não vou colocar, não vou pedir nada para o grupo, vou pedir mais para os mais íntimos, né? Mas, assim, nunca fiz isso, mas dessa vez eu fiz. Há pouco tempo eu estava fazendo uma palestra lá no centro, um estudo lá, e eu falei mesmo com o pessoal, eu falei, nós espíritas, infelizmente, nós ainda somos desorganizados, muitas vezes não somos unidos, somos às vezes individualistas. Você vê, por exemplo, hoje no nosso país, me aponta um deputado federal que vocês conhecem aí, por exemplo, de Minas, que ele é espírita, ele tem um conceito espírita. Se ele tiver um conceito espírita e ele for realmente espírita, eu tenho certeza que ele vai fazer muito mais. Se ele for espiritista, não, mas se ele for espírita, ele vai fazer um trabalho bacana em todos os aspectos. Por quê? Porque ele tem uma visão de vida diferenciada. Então, a gente precisa de mudar esses conceitos. O Caledson, que era uma pessoa que tinha boas ideias, candidatou várias vezes, ele nunca foi eleito. Olha que o espiritismo em Minas Gerais, vamos e ganhamos, nós somos um quantitativo muito grande, mas não consegue. Então, realmente é difícil. Mas tá bom. Ô, Vicente, coloca depois lá no grupo uma sugestão para gente do seu candidato.
Seu... Eu estou colocando assim, eu estou Hein? mandando mais para... No grupo eu não queria colocar, não, sabe? Porque é mais chato. Porque tem outras pessoas também que às vezes, né? Mas assim, para um ou outro que a gente tem Você mais... importa de falar o nome dele? Hein? O nome dele pra gente? Manda no privado, se você está assim incomodado. Manda para a gente no Foi no privado. privado. Agora que a gente anota aqui, ó. É. A gente anota no Depois eu ponho papel no aqui privado. agora. Eu ponho no privado para vocês, tá bom? No Manda da no, equipe Então Amor eu tá. não vou. manda no privado, então. Então tá bom. Ô, Patrícia, depois você até me manda. Eu tinha seu telefone, me deu um problema no celular e eu perdi seu telefone. Teve um dia desse aí, eu não falo, eu ainda não sei, mas de vez em quando o Ezequiel me pega aí um dia ou outro, na parte da manhã, ou de acordo com a necessidade, e às vezes ele costuma mandar uma mensagem para uma pessoa e outra. Teve um dia que ele mandou as 10 mensagens de manhã. Eu saí lá do escritório assim, arregaçado, sabe, cansado. E era para ele mandar uma mensagem para você. E na hora eu procurei seu zap aqui, porque ele vem, aí ele vai me passando as informações, eu gravo o vídeo e mando para a pessoa. Né? Aham. A espiritualidade que manda. E eu faço isso. E a gente manda para um ou para outro e tal. E aí, se eu não tiver o particular das pessoas, né, o privado, aí fica mais difícil. Mas no Então eu grupo vou mandar para você, tá? Eu mando sim. Ô, Vicente, tem no grupo. No grupo tem o telefone de todo mundo. Tá, eu vou pegar. Entendeu? Eu quero, gente. Não, é porque o meu eu sei que ele não tem. Vai que tem uma mensagem para mim. É verdade. Eu quero receber. Tem mais tem Pois meu é, número agora lá no eu grupo. fiquei curiosa. Que Mestre mensagem Vira, Oi, Mestre Vira, manda um oi para Mestre ele Vira, de vez em agora, quando, Patrícia. perguntando o pessoal que começa a me ligar aí de manhã cedo, aí, assim, nossa, Vicente, o que é isso? Eu estava aqui agora, assim, assim, assim. Eu, minha filha, não sou eu, não. A voz é minha, né? Porque aí é eu Aham. falando, mas quem está mandando sou eu, não. Então, assim, é, é muito interessante. Eu falo que mediunidade é um negócio muito bacana, é muito sofredor, né? Então, assim, não tem dia, não tem hora, então faz parte do processo, né? Ô, Vicente, eu até queria conversar com você, porque na última quarta-feira, o Ezequiel falou que era para a gente fazer uma sala lá no Abrigo Novo, que o trabalho ia ser expandido, né? Sim, E que lá seriam feitos alguns trabalhos. sim. E eu queria, assim, especificação assim, de tamanho dessa sala, como que se teria alguma coisa especial a ser feita, sabe? Para poder fazer uma coisa bem, bem legal para a gente lá, Tá. né? Como é claro que uma reunião mediúnica assim, ela não seria com o grupo inteiro, né? Porque, até porque o espaço é diferenciado. Uhum. Mas seria uma sala que comportasse aí pelo menos num círculo aí, pelo menos umas 20 cadeiras, né? Que eu acho que seria o Tá, ideal. tá bom. Tá? Então tá. Beleza. Será feita com muito amor. Eu tenho certeza. E eu espero estar vivo para trabalhar lá. Com certeza, com certeza. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Tá certo. Então tá bom. Então tá, pessoal. Acho que podemos encerrar hoje, né? Estamos no horário. A gente começou mais tarde um pouquinho. Gostaria de agradecer a todo mundo aí hoje do nosso estudo. E para a semana que vem, fica então o estudo nossa reunião mensal, vai ser 17 às 19. Né? Essa semana, como a Andréia perdeu o pai dela, então a Estela pediu para adiar um pouco, né, em função dessa situação, e ela teve que ficar com a filha dela também. Então, por isso que teve essa alteração. Ok? Então, vamos agradecer a Deus,
ao nosso Mestre Jesus, aos nossos... Oi, Oi, você quer esperar um pouquinho? espero. Aguarda um pouquinho aí antes de fazer a prece. Ok, Eu acho que alguém vai fazer a prece para nós aqui. tá ótimo, então. Estamos aguardando. Vamos mandar energia. E a paz e as bênçãos do nosso Mestre Jesus continue nos fortalecendo, continue nos aproximando mais e mais, para que, unindo as nossas forças, os nossos conceitos, venhamos a entender melhor que somos um corpo unido em alguns trilhões de outros corpos, na reestruturação da criação divina. E deveríamos nos sentir no sentido da palavra, felizes por estarmos fazendo parte desta grande obra que pertence a Deus. Seremos felizes um dia. Assim como um estudante que luta para formar e exercer o sacerdócio, a profissão a que abençoa. Mas é importante entender que a felicidade está na conquista daquilo que almejamos. E cada um de nós faz parte desta grande obra. E conforme disse o nosso querido Francisco, estamos felizes porque a bandeira continua a viver. E esta bandeira não nos pertence, mas estamos agarrados a ela para podermos seguir adiante, vencendo o grande, o maior de todos os obstáculos em nossas vidas, que é nós mesmos. Quantos querem encontrar a felicidade no casamento? Quantos querem encontrar a felicidade no filho? Quantos querem encontrar a felicidade numa profissão? Quantos querem encontrar a felicidade na beleza? Quantos querem ser felizes nas ilusões do mundo? Mas nenhum desses critérios nos leva à felicidade. Porque um dia tudo isto nos torna vazios novamente. Mas quando nos tornamos sacerdotes do Cristo na terra, sim, começamos a encontrar o caminho que nos leva à construção da felicidade. Estou feliz de podermos, numa oportunidade como este, de falarmos. Eu havia solicitado, neste quarta que passou, que vibrássemos, que dessemos um pouco mais de energia para a nossa querida André, porque, claro, não poderíamos adiantar que o seu paizinho estaria a retornar. Mas, quando estamos unidos, é ideal
fica tudo mais fácil, porque a caminhada se torna mais leve. Então, eu peço novamente ao grupo que, durante este momento, vamos idealizar forças advindas do Cristo em direção a esta grande trabalhadora deste século. E agradecemos a todos pela oportunidade e temos a certeza de que continuamos juntos em busca deste caminho seguro a que, com certeza, nos propusemos a trilhar. Que todos possam ter uma bela noite e que diria até que possamos reencontrar para outras experiências. Que Deus abençoe a todos. Deus abençoe, Ezequiel. Obrigado pela mensagem. Sim, seja. Estamos de volta. Obrigado aí pela mensagem, né? É isso aí. Muita energia, né? E vamos mandar aí a pedido de Ezequiel, né? Mandar boas energias lá para nossa irmã Andréia, né? Acho que ela está precisando. O pai dela também. Mas é isso aí. Obrigado então, viu, gente? Mais alguma coisa, Vicente? Boa semana a todos. Boa semana, então. Todos fiquem com Deus. Até quarta, se Deus quiser. Isso. Até, gente. Fique com Deus. Tchau, tchau. Obrigada, viu, Vicente? Obrigada, Wilker. Tchau. Obrigado a você, gente. Fique com Deus. Pode deixar. Obrigada, Graça. Vamos sair. Para.